Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cidadania moderna e os direitos civis, tá bom? Ou seja, a relação dos indivíduos e o Estado, bem como suas lutas, conquistas ao longo desse processo histórico até chegar ao resultado final, que é basicamente o que a gente vive, né? A função do Estado e a função nossa enquanto cidadão, tá bom? Então vamos lá. A história do desenvolvimento da cidadania moderna remonta ao iluminismo, tá? Então, esse iluminismo aqui acontece no século XVIII, foi ali uma revolução que acontece principalmente iniciada na França, que pregava o uso da razão sobre a fé, e basicamente era a tentativa de se reestruturar o antigo regime, ou seja, aquele absolutismo, o governo de reis e rainhas, aquele governo de privilégios, principalmente do clero da nobreza, deveria dar espaço a um Estado realmente igualitário, um Estado para a sociedade, um Estado que pregasse em sua Constituição, que até então não tinha, esses direitos. Direito que é o direito do cidadão, os direitos básicos, direitos civis, políticos, sociais, tudo aquilo que engloba essa questão. Tá? O movimento iluminista era contrário ao mercantilismo, era um crítico religioso. Esse pensamento vai se difundir principalmente entre a burguesia, pois os mesmos já tinham conquistado o poder econômico, mas não tinham poder político, tá? E justamente tinha a ideologia de tentar modernizar o Estado. Como assim modernizar, professor? Limitar os poderes dos reis, que os impostos então fossem para todos, a separação do Estado e Igreja, direitos iguais para toda a sociedade. Para se ter ideia, esse movimento vai influenciar até nosso país. A gente tem a Inconfidência Mineira em 1789, a Conjuração Baiana lá no ano de 1798, a Revolução Pernambucana de 1817. Então, o iluminismo, ele é a raiz, digamos assim, desse processo do desenvolvimento do contexto cidadania. Dentro desse contexto do iluminismo, a gente vai ter esses principais pensadores, esses filósofos que vão contribuir, de certa maneira, para que a gente chegue ao contexto social que vivemos hoje. Então a gente tem o Locke, Voltaire, Rousseau. Então eles lançam percepções modernas de relação entre o Estado e o indivíduo, ao conceber que o ser humano, como indivíduo dotado de razão e de direitos, que são intrínsecos à sua natureza, ou seja, a gente tem direitos naturais, tá? Direito à vida, à liberdade, à propriedade. Então, dessa forma, abriu-se espaço para o nascimento do Estado de direito. Talvez hoje a gente não valorize muito os nossos direitos porque a gente não precisou lutar por eles. Mas se a gente analisar a história, a gente sabe que todo direito foi luta, foi conquista, nada é de graça, né? Então vamos analisar essas contribuições aqui desses pensadores iluministas em relação ao indivíduo e Estado. O Locke, ele defendia que todos os homens são iguais, independentes e governados pela razão. Então, no estado natural, teriam como destino que preservar a paz e a humanidade, evitando ferir os direitos dos outros, inclusive o direito à propriedade, considerado por Locke um dos direitos naturais do homem. Então, para se evitar certos conflitos individuais, os homens teriam abandonado o estado natural, o estado em que vivíamos pelas nossas próprias regras, nossas próprias condutas, nossos próprios valores. Então a gente abandona esse estado natural e assim se cria um contrato social entre os homens igualmente livres. A gente pode falar, professor, mas todos os homens são livres. E na história do nosso país? E a escravidão negra? A escravidão dos africanos? Quando é que acaba o nosso país? Tá? Então são conflitos, sim, dentro do contexto analisado ali, são debates importantíssimos para se esclarecer essa questão social e a relação Estado e cidadão. Voltaire defendia o que? A liberdade de expressão, de associação, a opção religiosa e criticava principalmente o poder da igreja na interferência do poder político. Foi um crítico do absolutismo, principalmente das instituições da monarquia,
ele era defensor do livre comércio, ou seja, do liberalismo, e era contrário ao controle do Estado na economia, ou seja, se o Estado precisasse intervir, que seja de forma moderada, teríamos que deixar o mercado mesmo se controlar, né? Era um ferrenho crítico do absolutismo, daqueles direitos de reis e rainhas, tá? E a igreja ajudava, de certa forma, a convencer a sociedade de que se o rei era rei porque Deus queria, então tinha Deus no céu e rei na terra, então tinha sempre essa relação próxima entre a igreja e as monarquias, tá bom? Então ele foi um crítico desse contexto. Rousseau, ele defendia o quê? A liberdade como bem supremo, entendida por ele como o direito de um dever do homem. Então, renunciar à sua liberdade equivaleria a renunciar, portanto, à sua própria humanidade. Para que o homem possa viver em sociedade sem renunciar à liberdade, ou seja, obedecendo apenas a si mesmo e permanecendo livre, é estabelecido um contrato social em que a autoridade é a expressão da vontade geral. Então, basicamente, nós abrimos mão de certos direitos individuais nossos para que possamos viver de forma coletiva, tá? Então, a expressão de corpo moral coletivo dos cidadãos. Desse modo, o homem adquire liberdade, mas é uma liberdade obedecendo que as leis que prescreve para si mesmo. Então, isso é o que vemos e o que vivemos na sociedade na atualidade. Abrimos mãos de certos direitos, né? Certas liberdades para que possamos pensar no coletivo, para que assim a sociedade funcione como corpo vivo, todos contribuindo, todos seguindo regras, valores, tendo direitos e também sabendo que temos deveres. Essas ideias foram importantes para o desenvolvimento do que entendemos hoje por cidadania e é a base para a concepção da questão cidadania, a noção de direito. Então, hoje falamos em direitos civis, políticos e sociais. Entretanto, a definição clara de cada um e a quem seriam aplicados isso, ainda não foi definitivamente estabelecida e continua a ser o quê? Uma fonte de intensos debates. Assim, a gente tem direitos civis, políticos, sociais e também direitos humanos, tá? Quando nos referimos a esses direitos, o pilar central, a base de tudo isso é a liberdade, a igualdade, a dignidade, né, a paz e também a justiça. O que são direitos civis? Dizem respeito à liberdade dos indivíduos, se baseiam na existência da justiça e das leis, tá? Então é aplicado na questão da justiça, na questão de ir e vir, o respeito à inviolabilidade do seu lar, da sua correspondência. Se você chegar a ser preso, não sofrer punição por outras pessoas, a não ser pela autoridade, pela legislação, pelas leis que estão vigentes, tá bom? Os direitos políticos referem-se basicamente à participação do cidadão, poder ser votado, votar, se sindicalizar, fazer parte de um partido, manifestar. A gente pode pensar, professor, mas isso aqui já acontece, mas se a gente analisar a história do nosso país, de 1964 até 85, quando vivemos na ditadura, não tínhamos isso aqui. Eram apenas dois partidos políticos, né? Os que eram favoráveis, digamos assim, à ditadura e aqueles que eram oposição também controlado pela ditadura. Ou seja, isso aqui é muito importante dentro do contexto atual. Os direitos sociais são aqueles direitos básicos do ser humano, que é como a alimentação, a habitação, a saúde, a educação, trabalho com salário justo, a aposentadoria. Então, tudo isso são os direitos sociais, faz parte dos nossos direitos, tá bom? E, para a gente finalizar, direitos humanos é o quê? Ele engloba todos os demais ali. Está relacionado com o quê? Né? Ao indivíduo, para ser um indivíduo realmente ali, ser considerado o quê? Apto, ser um ser humano de verdade ali, os demais valores, como direito à vida, liberdade, igualdade de oportunidades, tudo isso tem que ser intrínseco à realidade desse ser humano, tá bom? Independente da sua
nacionalidade, do seu gênero, idade, origem social, cor, etnia, religião. Tudo isso aqui não deve ser levado em conta e todos esses direitos têm que ser respeitados e todos nós temos esses direitos. Então a história da luta pelos direitos civis pode ser identificada já no século XVII, quando o parlamento inglês promulgou em 1689 a Carta de Direitos. Tá? Essa citação faz referência à Revolução Inglesa, onde a gente vai ver o primeiro embate, né, entre cidadãos e a monarquia, e a partir da elaboração e da aplicação de um parlamento, esses cidadãos que até então eram, né, viviam dentro desse contexto como súditos, se tornam realmente cidadãos participantes da sociedade. Outro exemplo ali é a Revolução Americana de 1776, tá? Em que, após a independência americana, lá na sua declaração de independência, fica claro alguns direitos, por exemplo, a expressão, a religião, o porte de armas, a petição, são proibidos abusos, a apreensão, punições, tá? Tudo aquilo que ferisse a Constituição e fosse de forma aplicar de forma arbitrária, ou seja, sem o cidadão poder se defender. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, os direitos, essa relação indivíduo e Estado, todos esses direitos, tanto civis, políticos, sociais, os humanos, tudo aquilo que atrela valor na sociedade, como justiça, como trabalho, direito à vida e liberdade, ela deve ser respeitada independente do credo da pessoa, da sua etnia, da sua opção sexual, da sua idade, tá? Então, os direitos são para todos, beleza, pessoal? Então, anotem suas dúvidas e, em caso de alguma pergunta, entre em contato com o professor, tá bom? Valeu!